que hoje é dia 8 de novembro de 2021, e aí a gente vai fazer hoje nessa reunião uma apresentação sobre um trabalho que tem a ver com parte da estratégia que nós temos junto ao DOL e o projeto para fazer divulgação científica. E parte dos esforços desse ano foi justamente nesse sentido de agregar mais uma plataforma de comunicação, né, que foi justamente os posts no Instagram, né, fazendo aí uma... Não quero transcrição, está falando tudo errado ainda. Então, eu vou passar aqui a palavra então, para o pessoal que fez a apresentação, que é a Júlia e a Luísa, né, que são nossos bolsistas PIDEX. Fique à vontade, meninas. Obrigada. Vocês estão me escutando? Sim. Ok. Então, boa tarde, eu sou a Júlia. Eu vou apresentar essa primeira parte e a Luísa vai apresentar a segunda. Então, esse trabalho que nós vamos apresentar no momento. Pode voltar, por favor. Ele foi escrito, né, pelo Rafael Bezerra Falcão de Almeida. Ele é um aluno de mestrado, no caso, em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação, do ProfNIT, que é um programa de mestrado profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação. Aí o tema do mestrado foi Proposição de Estratégias de Marketing Digital para Pesquisadores utilizarem as redes sociais como forma de divulgação científica. Sem problema. A divulgação científica, primeiro explicar um pouco sobre o termo, ele faz um apanhado geral sobre isso, inclusive histórico. O termo divulgar vem da palavra divulgare, que significa tornar público. E, historicamente, a gente vê, né, o saber científico, esse conhecimento, ele era centralizado nas pessoas que produziam conhecimento. E, com o passar do tempo, a gente tem essa popularização do conhecimento, onde as pessoas, o público, a sociedade, começa a se interessar por esse saber científico. E isso foi potencializado infinitamente pela internet, que marcou realmente essa mudança da divulgação científica, porque passou a ter essa necessidade de usar o marketing como estratégia de divulgação científica. Por causa dessa internet também, a gente lida com avalanche de informações. Então, o que antes era mais simples, digamos assim, questão de publicação, porque você só tinha um caminho a seguir, que era escrever o seu artigo, submeter uma revista, sendo aprovado e assim publicar. Hoje em dia a gente tem muitos meios, a gente tem meios físicos, meios online, a gente tem as redes sociais, a gente tem redes sociais só para isso, a gente tem portais só para isso. Então é uma infinidade de conteúdos que gerou uma avalanche de informações muito grande. E com isso no texto ele fala essa frase, né? Que hoje em dia publicar por publicar não é mais suficiente. É preciso produzir conteúdo e impactar as pessoas. É preciso utilizar a divulgação científica para comunicar e destacar a pesquisa nesse mundo de informações. Pode passar, por favor. Então, falar um pouco, né, da importância dessa divulgação científica. Ele destaca 3 pontos. O primeiro é que ela promove esse acesso democrático à população. Ela possibilita que qualquer um fique sabendo de algo totalmente específico da ciência, e realmente esse saber democrático é muito importante. O segundo ponto é que a divulgação ela não atua como um elemento complementar para a ciência. Ela é essencial para poder cumprir o seu potencial de impactar a sociedade, como foi dito no slide anterior. E o terceiro ponto é que a mudança, né, no perfil do público que consome ciência. Então, hoje em dia, as pessoas veem que é necessário saber sobre ciência para poder tomar decisões simples da vida que antigamente nem se pensava em ciência, só passar de geração em geração, tinha muito misticismo por trás, e hoje em dia não é mais assim, a ciência está sendo essencial para essa população.
Só que mesmo, né, com toda essa importância, ainda tem muita dificuldade para poder se estabelecer atividade de divulgação científica, principalmente por meio desses cientistas, desses pesquisadores. Então, com isso, esse estudo, feito pelo Rafael, buscou desenvolver um programa com estratégias de marketing para que os cientistas melhorem o seu posicionamento e divulgação científica nas redes sociais. Então, para que isso aconteça, ele buscou elaborar um manual com estratégia de marketing para o Instagram, que a gente vai apresentar. Buscou treinar um grupo de pesquisadores através de uma oficina, propor ferramentas e plataformas para divulgação e também auxiliar no desenvolvimento de estratégias para poder estabelecer uma divulgação científica descomplicada que possa ser implementada no cotidiano desses pesquisadores. Pode passar, por favor. Então, a pesquisa foi uma pesquisa exploratória e ele dividiu esse desenvolvimento em 2 pontos. O primeiro foi titulado Estratégia de Desenvolvimento do Programa de Treinamento. Então, a primeira coisa que ele fez, ele reuniu, os doutores, professores da faculdade da Universidade Federal de Alagoas, e ele levantou as redes sociais dos pesquisadores do CNPq, da categoria 1A da universidade, que foram 19. E aí tem nesse quadro à direita, mostrando as principais redes sociais para divulgação científica e como que eles faziam uso dessas redes sociais. E foi mostrado que muitos não possuem, ou muitos não utilizam, principalmente o YouTube. Nenhum deles possui, então realmente essa divulgação científica, tá muito falha por meio das redes sociais, e esse quadro mostrou realmente uma evidente necessidade de construção de um programa de marketing digital para os cientistas. E aí, depois desse passo, ele realizou uma revisão de literatura para poder analisar fontes que discorrem acerca da divulgação científica e mesclar também com conhecimentos acerca das estratégias de marketing. Pode passar, por favor. E o segundo ponto para o desenvolvimento do trabalho foi titulado Proposta de Treinamento para auxiliar os pesquisadores com a divulgação científica utilizando as redes sociais. Então, ele realmente aplicou o estudo, não foi nos doutores, nos professores da faculdade, foi em um grupo de 14 alunos de doutorado da Rede Nordeste de Biotecnologia, a Renorbio, que realmente precisavam desse auxílio, desse direcionamento para poder usar as redes sociais como meio de divulgação científica. E para isso, ele construiu uma oficina personalizada chamada Marketing Digital para Cientistas. Essa oficina, ela ocorreu do dia 15 e 16 de agosto de 2019 e teve 15 horas de duração. Ela foi dividida em 5 módulos. O primeiro módulo, chamado Transformação de Mindset, ele buscou realmente despertar a curiosidade dos participantes sobre o sucesso profissional a partir de setores que envolvem essa divulgação científica. Mostrou diversos exemplos de diversas marcas e diversas pessoas que usaram realmente essas estratégias e obtiveram sucesso. No módulo 2, ele é Transformação Digital e Futurismo. Ele abordou a transformação digital e todas as mudanças desse mundo conectado a partir da internet. Como que está impactando a nossa vida. E também buscou abordar, relacionar aspectos tanto do futuro quanto tecnológicos para poder trabalhar esse marketing digital. No módulo 3, Preparando o Voo, ele apresentou uma estratégia digital eficaz, que envolve vários pontos, entre eles o planejamento de conteúdo, o objetivo do marketing, as formas de monetização. No módulo 4, Decolando nas Redes, foi a parte prática, realmente, onde ele apresentou os aplicativos e os softwares que esses estudantes poderiam implementar para poder usar essa divulgação científica. E no módulo 5, de mais estratégias, realmente foi destacado outras estratégias para poder desenvolver essa divulgação. E ao longo dessa oficina, eles também foram implementando o que eles foram aprendendo nas redes sociais deles. Inclusive, foi aconselhado a contratação de um designer gráfico para
poder fazer com que as postagens fossem atrativas aos olhos. E isso demonstrou muito resultado no perfil, né, desses estudantes. Pode passar, por favor. Então, seguindo ainda nesse ponto do trabalho, eles refinaram os resultados da oficina e apontaram estratégias para a adoção das redes sociais como meio de divulgação científica. A partir desse feedback desses estudantes, foi criado um manual com base no Instagram, né, como principal meio para essa divulgação. E eles notaram, a partir dessa oficina, que a principal dificuldade desses pesquisadores era realmente a produção de conteúdo. E aí ele mostra 5 passos para poder seguir e realizar essa produção de conteúdo. O primeiro seria a audiência, você tem que pensar para quem você vai produzir o conteúdo. O segundo é o canal, onde você vai publicar esse conteúdo, em qual rede social. O terceiro é o formato, a categoria, se você vai utilizar um vídeo, um texto, uma imagem. O quarto é o assunto, sobre o que você quer falar para esse público. E o quinto é a frequência, tem que ter uma periodicidade das postagens para você poder realmente ter um alcance. Pode passar. E a partir disso, ele destacou 3 estratégias de divulgação, de marketing. E a primeira é a construção de autoridade, que é realmente, a partir dessa divulgação científica, você construir uma autoridade dentro do mercado, você ser conhecido como pesquisador dentro dessa sua área a partir dessa divulgação científica. E aí ele mostra, elenca, né, vários pontos positivos, como, por exemplo, aqui você vai adquirir mais credibilidade no seu campo de atuação, você vai ter um reconhecimento do público no geral, não somente dos cientistas, mas também do público que quer consumir o seu conteúdo. Você vai poder criar parcerias com outros cientistas, com outros pesquisadores, ou com outras faculdades, outras universidades. Você também pode usar as redes sociais como uma prestação de contas, de você mostrar para a sociedade esse retorno dessa sua pesquisa, dessa sua ciência, desse dinheiro que está sendo investido, né, na sua pesquisa. E essas redes sociais podem servir para isso. Além de você estabelecer relacionamentos, popularizar, né, a ciência, popularizar o seu estudo, aumentar a visibilidade do seu trabalho, ter um retorno dos seus investimentos e, claro, ganhar maior reconhecimento a partir da sua pesquisa, do seu trabalho. Pode passar, por favor. A segunda estratégia é o storytelling, que é a arte de contar histórias. E é realmente sobre você usar, né, a divulgação científica para poder compartilhar ideias, experiências, conhecimentos através de uma história que tenha como base, né, que vá promover o seu estudo, a sua pesquisa. E aí ele coloca alguns passos, né? O primeiro passo é elaborar uma proposta. O segundo é delimitar a sua linha de raciocínio. O terceiro é definir os personagens da história. O quarto é definir o canal para o que você vai divulgar essa história. E o quinto é realmente investir nesse visual. O design assim, claro que o conteúdo é super, hiper, mega importante, mas o design também tem que ser tão importante quanto, porque você tem que chamar a atenção daquela pessoa. Ela tem que querer consumir o seu conteúdo só de olhar. Então, é muito importante. Pode passar, por favor. E a terceira estratégia é a estratégia império do conteúdo, império de conteúdo. Essa estratégia ela foi proposta pelo Rafael, né? E ela coloca o Instagram como ponto central do conteúdo. Ele vai ser a rede social que vai levar audiência para todas as outras redes sociais, né? E vai possibilitar que esse público que está consumindo a pesquisa desse cientista, que ele tenha à sua disposição conteúdos em diferentes formatos. Então, quando a gente vem aqui para a parte do Instagram, ele sugere, né, uma postagem de uma publicação por dia no feed, de 2 vídeos do IGTV por semana, de uma história por dia nos stories que tenha um enredo com início, meio e fim, de uma live por semana com horário pré-agendado para que as pessoas possam se programar para te acompanhar.
E além disso, né, como já foi dito, o Instagram que vai levar o seu público a consumir as suas outras redes sociais. Então, a partir do Instagram, você vai compartilhar automaticamente as publicações do Instagram no Facebook e no Twitter. No LinkedIn, você vai publicar um artigo por semana e também 3 publicações do seu Instagram que tiveram bom alcance durante aquela semana. No YouTube, você vai usar um Instagram para poder publicar uma pílula de conteúdo, é como se fosse um vídeo mais curtinho do seu vídeo maior que está no YouTube, do seu vídeo completo, só para poder chamar essas pessoas para a plataforma YouTube. No WhatsApp, você vai usar listas de transmissão ou grupos de interesse em comum para poder ter um contato mais pessoal com esse seu público. E no seu site, você vai estar passando mais relevância e mais confiança. Seria interessante postar um artigo por semana. E no seu site, você não tem que cumprir um algoritmo. Então, ele vai ser, né, como se fosse a sua casa, a casa do cientista. Você vai fazer o site da forma que você quiser. Você vai poder compartilhar os seus conteúdos de forma mais livre, porque você não tem aquela exigência de alcance, de quantos alcances, quantas pessoas, quantos cliques que eu estou tendo. No seu site, realmente é a sua casa, para deixar do seu jeito. E o Instagram, né, que foi o principal, ele é destacado realmente pelo autor, ele realmente foi o principal, assim, em todo momento, porque ele possibilita todo tipo de plataforma, todo tipo de formato para poder transmitir essa divulgação. Ele transmite desde um contato mais profissional, quanto um contato mais casual com o seu público. E isso é muito interessante para a divulgação científica no mundo conectado que a gente vive hoje. Pode passar. Agora eu vou falar sobre o manual que ele fez para professores e pesquisadores e tal. Ele separou o manual em 4 categorias, em 4 tópicos e em alguns subtópicos. O primeiro tópico é o planejamento. A primeira coisa que ele fala é que a gente teria que eleger um nicho, e ele dá alguns aspectos para a gente pensar qual seria o nosso nicho. O nosso nicho já é definido, que o nosso nicho é 2, é extremamente específico dentro da área da saúde, mas ele pega 5 aspectos para a gente pensar em qual nicho seria o ideal. O primeiro seria o preço. O segundo é demografia, sexo, idade, nível de renda, nível de escolaridade. O terceiro seria o nível de qualidade, tipo, para quem você venderia esse produto e quem compra aquele produto. O quarto é psicografia, os valores, os interesses, as atitudes dessas pessoas que estão consumindo isso. E o quinto, geográfico, tipo, a localização precisa daquele cliente. Mas, enfim, já temos tudo isso em questão. O segundo parte do planejamento seria definir um objetivo. Ele falou que muita gente tem muita dificuldade em definir um objetivo e deu 7 objetivos comuns. Desses objetivos comuns que ele deu, o que entraria no DOL seria popularizar a ciência. Mas, no caso, o objetivo do Instagram do DOL sempre foi dar maior visibilidade para o site. Então, já temos o objetivo. A terceira parte do planejamento é definir personas. As personas seriam uma representação do espectador ideal, assim. E você saberia tudo dessas pessoas que você definiria. Ele dá 6 perguntas para você conseguir definir mais facilmente as pessoas. Quem seria esse potencial seguidor, as características físicas e psicológicas do responsável pela compra. Que assunto sobre o que a gente fala que mais interessaria a ele, se é uma pessoa que mais se interessa por, sei lá, dor inflamatória ou algo do tipo. Quais atividades mais comuns que ele realiza, tanto pessoal quanto profissionalmente, para que ele esteja interessado no nosso conteúdo. Qual o nível de instrução dele e quais os desafios e obstáculos para esse conteúdo chegar a ele, no caso da plataforma em si.
que tipo de informações ele consome, em quais veículos ele consome, em quais redes ele consome essas informações, e quais são os objetivos e as dificuldades e os desafios dessa pessoa, para que a gente consiga fazer o conteúdo voltado para ela. E aí, nesse caso, a gente faz no máximo de 3 a 5 personas, sei lá, um professor, um graduando, um pós-graduando, um paciente, e faz tudo sobre ela, tipo, idade, as necessidades daquela pessoa, os hobbies, os objetivos, as barreiras, enfim, tudo. Depois ele fala sobre a audiência, que ele fala sobre todas as gerações e, tipo, algo aconteceu aqui que a imagem não está, mas enfim. Ele meio que fez uma linha do tempo sobre as gerações e como saber qual é a geração que vê o seu conteúdo é importante, porque cada geração costuma ter um objetivo diferente, focos diferentes e culturas diferentes e meios de acesso diferentes. Então, é importante você entender quem é que está vendo o seu conteúdo. E, por último, na parte do planejamento, ele fala sobre planejamento de conteúdo. Ele deu como exemplo a planilha dele, em que ele fez um planejamento em séries. Ele fez uma estratégia em que cada tipo de conteúdo seria em tal dia da semana, em tal hora, porque tais pessoas veriam mais. Então, tipo, em cada parte do dia ele tem o que vai acontecer, o que ele vai postar, e tudo isso foi definido, é definido mensalmente. Os horários são definidos em relação às estatísticas que ele já tem. E, enfim, qual publicação seria melhor para cada dia, para cada horário, e etc. E essa é a estratégia em séries. Depois ele parte para a organização do perfil. Ele cita primeiro o nome, como você escolheria o nome do perfil, que no caso não convém porque o nome já tem, mas que da importância de você manter a palavra-chave do seu nicho no nome, porque todas as vezes que alguém for procurar pelo que você está oferecendo, ele vai achar você na barra de pesquisas. E depois ele fala da conta de negócios, né, que é a ferramenta que o Instagram dá para quem tem uma conta pública, para você acompanhar quem está vendo, qual o gênero daquela pessoa, a idade daquela pessoa, quem mais interage, em que horário elas interagem, e está sempre trabalhando com isso. Sempre trabalhando em cima disso para quem realmente está vendo, interagindo com o que você está dando. Depois ele falou da biografia, para você realmente dizer especificamente do que se trata a conta e o que vai ter naquela conta a partir do momento que a pessoa quiser seguir ou quiser olhar aquele perfil. E fala que é extremamente interessante a separação em tópicos, às vezes com emojis, para a diferenciação do que você vai mostrar naquele Instagram. Por último, que eu não coloquei aqui, ele falou sobre o link para chamada da ação, mas o nosso link é o site, né? Tipo, é o link do site. E ele falou também sobre a estratégia de você usar uma árvore de links, no qual você tem um link, em que você tem um link de todas as redes do projeto, por exemplo, tipo Facebook, LinkedIn, etc. No nosso caso, o nosso objetivo principal é o site, então o link é o site. O terceiro tópico são os conteúdos e as ferramentas que o Instagram fornece para gente. Ele primeiro explica o algoritmo, fala que o algoritmo é baseado na constância e na relevância. Constância seria a quantidade de publicações e o quão frequente você é na rede social. Isso vai fazer com que o algoritmo te ajude. E a relevância vai trabalhar a taxa de engajamento, comentários, salvamentos, compartilhamento por direct, tudo isso dividido pela sua quantidade de seguidores. E aí, a partir das ferramentas, primeira constância, ele fala que o ideal seria uma publicação por dia.
Depois, o relacionamento, que seria o relacionamento que cada pessoa tem com a página. Tipo, por exemplo, o professor Barbone é uma pessoa que está sempre interagindo com a página. Então, o Instagram, automaticamente, toda vez que o Doll postar alguma coisa, vai aparecer como prioridade para ele na página, na página principal dele. Então, ele tem um relacionamento com aquela página e o Instagram vai estar sempre integrando de primeira mão para ele. E é isso que a gente quer que as pessoas tenham com a página, um relacionamento legal. De forma parecida funciona o interesse, que tem como base as categorias e os tipos de post com o que o usuário mais interagiu. Então, tipo, uma pessoa que está sempre pesquisando sobre dor vai ter mais facilidade de ter o doll ali aparecendo para ela. Eu falo dos horários, o horário para publicar. As pessoas, ele fala muito que as pessoas estão sempre conectadas mais à noite, mas que isso não tem que ser o horário ideal para sua postagem, mesmo porque todo o Instagram vai postar mais à noite. Então, o ideal é você conseguir definir o meio entre o horário melhor para quem está postando e o horário melhor para as pessoas que estão ativas no seu Instagram naquele momento. E isso a gente consegue ver pelas métricas do Instagram. Eu falo dos stories. Os stories, hoje em dia, é uma das coisas que mais movimenta o Instagram. Que ele fala muito sobre os bastidores dos profissionais, do que acontece por trás, como são feitas as escolhas dos posts, ou são feitas as escolhas dos alertas. Fala muito sobre storytelling também, sobre contar as histórias do doll, ou como o alerta foi difícil, ou como, enfim, dar todos os bastidores do que acontece por trás. Na questão de vídeo, acredito que na época não tinha, mas acho que hoje principalmente é o Reels, que é uma das coisas que o Instagram mais entrega e mais tenta colocar, mesmo que você não tenha, tipo, seguidores praticamente, ele vai tentar colocar o Reels como evidência no seu perfil sempre. E aí o conteúdo em vídeo é sempre um fato em que ele fala que as pessoas conectam mais com vídeos. Falou do IGTV, que na verdade ele fala que é como se fosse fazer frente ao YouTube, tipo, como plataforma de vídeos e tal, para que você consiga fazer o que o YouTube faz no seu Instagram. Então, é um local que você consegue colocar vídeos de até 1 hora, e dá a ideia de fazer coisas diferentes, talvez tutoriais ou coisas do tipo. Ele fala das lives também, fazer lives periódicas, sempre no mesmo dia, no mesmo horário, para que as pessoas sempre saibam e tenham essa identificação de que esse Instagram aqui, ele faz essa live todo dia, tal horário, enfim. Fala das hashtags, que para você estudar mais quais são as hashtags mais acessíveis para aquele post, por exemplo, e por que uma pessoa, estando procurando uma hashtag específica, ela entraria no seu post. E também super importante não colocar tantas hashtags aleatórias por conta disso. Ele indica também um aplicativo no qual você quais são as hashtags mais utilizadas no seu nicho e na sua região para conseguir levar mais pessoas através da hashtag. Por último, ele fala sobre o planejamento da sua estratégia no Instagram. E aí ele dá umas dicas adicionais. A primeira coisa que ele fala é que imagem é tudo. É o quarto tópico. A qualidade é essencial, a qualidade do post é essencial, da imagem, do que você está integrando, principalmente no feed, porque é o que vai levar a pessoa até ali. E nisso ele dá dicas de aplicativos, lugares que você pode editar mais facilmente as imagens e os posts, que é o Canva, o Snapseed e o Enlive Photofox. Depois ele fala do relacionamento,
com os seguidores, então, tipo, curtir as fotos da galera do seu nicho e ter essa troca de conteúdo, responder os comentários dos posts sempre, mencionar algumas páginas que são muito influentes no meio, tipo, mencionar a IASP, alguma publicação da IASP, algo do tipo, responder sempre os directs e sempre estar incentivando a interação das pessoas com a página. Depois ele fala da criatividade e interação, tipo, mostrar o cotidiano do projeto, ou depoimentos de alunos, ex-alunos, contar a história do projeto e repete de novo o storytelling. Fala sobre parcerias, de ter parceria com perfis do mesmo nicho, que podem ser relevantes, pode ter essa troca de indicações, parecido com o que a gente tem com a Faculdade da Bahia. Então, ter essa troca de as pessoas verem que outras pessoas do nicho também seguem o DOL, enfim. E os anúncios também, que são bem relevantes e ajudam bastante para promover a página em si. E é isso. O manual basicamente é esse. Não, perfeito, gente. Muito obrigado aí. Aí eu queria saber de vocês o que vocês acharam, isso no comparativo com as estratégias que a gente adotou no começo do projeto aí. Eu acho que a gente tentou bastante algumas coisas, outras tipo, são um pouco mais difíceis da gente seguir por conta do tempo e tal. Mas tem coisas bastante interessantes que acho que a gente conseguiria aumentar bastante Absorver isso em subprojetos, você disse. Sim. Isso é interessante, viu, gente? Eu coloquei isso porque... Fala, Júlia. Pode falar. Desculpa. Assim, lendo, né, o manual, vendo o artigo, o TCC e tudo, a gente vê o tanto que é complexo, sabe? Não é fácil. A gente já tava, eu e a Luísa, a gente já estava sentindo que a gente não estava conseguindo alcançar tantas pessoas, que não estava tendo muito alcance, e aí a faculdade suga muito, e aí a gente fica pensando em estratégia de como fazer, só que aí não tem tempo. Então, eu fiquei até surpresa, né, dele propor aquele tanto de coisa para os cientistas, que são cientistas, são pesquisadores, são pessoas que não têm normalmente tempo para ficar manejando, né, essa questão de divulgação científica, porque se a gente aqui nós somos graduandas, né, e a gente já não estava conseguindo, já não estava tendo tempo, tinha hora que faltava criatividade, imagina para um cientista que está desenvolvendo e está andando com não sei quantos projetos. Então, achei bem complexo, na verdade. E eu só imagino o que ele falou sendo implementado com êxito na vida de um cientista, de um pesquisador, a partir da contratação de uma empresa de marketing digital, que é o que a gente vê hoje em dia, né, pelo menos. E aí, quando eu penso no DOL, nessa questão digital e das artes e tudo, eu vejo muito uma pessoa dessa área, sabe, um estudante dessa área de marketing, de design gráfico, que poderia entrar para poder fazer essa parte, para poder linkar essa interdisciplinaridade, né, que envolve construir a divulgação científica. E aí, acho que seria mais ou menos isso. Perfeito. Professora Mani, também gostaria de se manifestar? Sim, vocês me ouvem? Sim. Tá com um pouquinho de retorno, Paulo. Se você puder só fechar seu microfone, obrigada. Olha, eu acho que não tinha momento mais oportuno para essa apresentação do que a gente finalizando o semestre, né? Eu acho que foi bom a gente ter aguardado para a última reunião, assim, digamos, de pauta, né? A gente vai ainda ter alguma coisa, mas de pauta mesmo, hoje não tem alertas, para a gente refletir mesmo já como um fechamento, a gente já ir pensando nas nossas estratégias para o próximo semestre, né? Para o próximo ano.
E aí, nesse sentido, Paulo, achei genial mesmo que você pensou em trazer isso para cá. E necessário, né? A gente precisa do Instagram, a gente está conversando desde o começo do ano que o DOL precisava do Instagram. E aí, enquanto as meninas estavam apresentando, pensei em muitas coisas. Também queria parabenizar a Júlia e a Luísa pela apresentação. Está sendo gravado, isso vai ficar, né, para a gente poder assistir de novo, para outras pessoas também poderem assistir. Mas eu acho que é o momento de a gente pensar na gente, né, meninas? Principalmente porque as duas são as bolsistas que ficaram aí responsáveis pelo Instagram e tal. E, inclusive, foi iniciativa, se eu estiver errada, se eu estiver cometendo uma injustiça, me corrija, mas a Júlia teve essa iniciativa, conversou comigo no ano passado. A Luísa eu não lembro, tá, Luísa? Você me desculpa, eu não lembro como é que foi que você veio, mas a Júlia eu lembro bem, ela conversando comigo sobre isso, né? E a gente precisa disso, e o DOL merece isso. E eu tinha essa impressão que o Instagram era um ponto muito importante, apesar de eu não ser muito boa nessa coisa de mídia social. Na verdade, eu não gosto muito, mas eu gosto do Instagram. Então, deve ter mais gente que gosta dele, como eu, né? Então, eu acho que a gente está no caminho de ter começado o Instagram. E esse ano a gente começou com o Instagram, né? Então, eu acho que já é um super passo. A gente conseguiu 2 bolsistas, né? O professor Paulo aí, o empenho foi dele, né? De conseguir essas 2 bolsas, que eu acho também fundamental. Eu acho que a gente podia reunir agora uma proposta, sabe? Vocês duas que trabalharam nesse conteúdo, eu acho que vocês agora é o momento de não deixar esfriar, que tá fresquinho. Na fala de vocês, eu senti várias propostas já, ouvi várias propostas e ideias. A criatividade, ela é sempre mais aguçada, eu acho, em vocês, né, do que na gente. E eu acho que vocês têm que pôr no papel essas coisas que vocês falaram, essas ideias que vocês tiveram. Não sei se já está no papel, algumas coisas estão nos slides, outras estão na cabeça, né? Colocar no papel e a gente precisa reunir. Talvez na próxima semana, uma reunião não de pauta, uma reunião nossa só, do Instagram, tá? Da mídia. E aí, claro que todos os membros que quiserem participar são bem-vindos, mas a gente precisa conversar com vocês duas, com as 2 bolsistas, eu acho que, e montar estratégias para o próximo ano, planejar, toda aquela coisa, né? Ver se vocês querem continuar, enfim. E aí, olha que ideias interessantes. De repente, a gente abre uma vaga para um aluno lá do marketing, dessa parte de artes gráficas. A gente pode pensar, talvez, em alguma coisa ousada, né? Um aluno assim, um aluno de jornalismo, né? E os nossos alunos com conteúdo de Dora e um trabalho conjunto. E, por outro lado, eu me pergunto, isso também, que eu acho que a proposta que sai desse trabalho, que foi muito interessante, que eu esqueci o nome, me desculpa, do aluno de mestrado que fez, mas a gente precisa pensar também no que é factível para nós, né? Então, eu continuo com a proposta de uma postagem por semana, por exemplo. Eu acho que para nós, uma postagem por semana tá excelente, porque a gente realmente não tem esse tempo, nem nós, nem vocês, né? A Júlia está falando aqui, é o Rafael Bezerra, né? Que os créditos são dele, né? É o mestrado dele. O Instagram é vital para nós, né? Ele pode ser uma porta, por exemplo, que era uma proposta que eu tinha também, por favor, registrem aí para a gente conversar, de a gente chamar alunos, né? A gente não precisa ter só aluno da FCE, não precisa ser só aluno da enfermagem da farmácia, onde a gente dá aula. A gente é aberto a alunos de outros cursos, de outras áreas. É super interessante a gente ter no projeto. Então, ele pode ser, sim, né, um ponto de divulgação do projeto para a gente chamar alunos, para aumentar a interdisciplinaridade, para a gente chamar profissionais da saúde aqui do DF, pessoas de outras universidades para colaborar. Então, tem várias questões que a gente pode colocar como objetivos, né?
E eu acho que é isso, uma postagem por semana. Acho que a gente ainda não está no ponto das lives, né? Eu acho que a gente tem que se reconhecer e ver quem a gente é, e dentro dessas metas e dessa proposta de trabalho que o Rafael Bezerra traz, muito interessante, aquilo que seria factível para nós, tá? Então, eu proponho uma reunião, pelo menos com nós 4 e com todos do projeto que quiserem, estão todos convidados, só para a gente tratar disso, né? Do que a gente fecha o ano, o que a gente aprendeu nesse ano e o que a gente quer para o ano que vem, para a gente poder começar o ano que vem com isso na cabeça, porque aí abre o edital de bolsa, o professor Paulo já sabe quantas bolsas ele tem que pedir, o que ele vai escrever nesse projeto, né? A gente tem todo esse material aí para que a gente pode usar, inclusive para sustentar o projeto, tá? Então, vamos pensando aí numa agenda para a gente marcar e não deixar esfriar. Eu acho que tem que ser uma reunião até a próxima semana, tá? Acho que tem mais alguém de mão erguida. Obrigada. Camila quer falar. Diga, Camila. Vocês estão me escutando? Se escutar alguns gritos de pássaros aqui atrás, não liguem. Mas eu estava até brincando com a Ju, porque eu me senti assistindo uma revisão do que eu estou estudando, mais ou menos, porque eu comecei faculdade de marketing, mas é algo bem recente. E é mais uma sugestão mesmo, que eu acho que explorar muito a ferramenta do Reels, do Instagram, eu acho que é primordial, assim. Há vários estudos que o alcance do Reels nem se compara a outros posts. Então, aproveitar esse tempo de férias, né, assim, das aulas, pelo menos, para elaborar conteúdos para a produção de Reels e, enfim, eu acho que é uma estratégia bem eficiente e que seria bem interessante. Olha, isso aí dá para colocar para o semestre uma programação maior, assim, e imaginar algumas coisas nesse sentido também. Mas sempre morre na questão principal, né, que é a questão de gerar conteúdo. É sempre o gargalo, né, a gente sempre teve claro isso. A sorte nossa é que a gente acaba tendo material excedente até, né, para fazer essa divulgação. Mas me atendeu ali o que eu queria, o que eu pretendia, é fazer a gente refletir nisso, né, porque só do jeito que a gente fez no formato mais inicial mesmo nosso, não era mais suficiente, né, com o surgimento de tudo isso. A gente precisa realmente estar bem adaptado ao meio, né, para fazer essa comunicação científica. Mas é legal porque eu participei de um TCC essa semana passada, justamente sobre comunicação científica, né, e eu vi muito também disso que está colocado aí, de alguma forma, também explorado aí nesse TCC específico. Né? Então, eu achei muito interessante mesmo. Eu vou agradecer as meninas por terem apresentado. Né? Esses encaminhamentos da professora a gente pode viabilizar para a semana que vem mesmo, sem problema nenhum. Né? Mas eu acho que é mais a reflexão de que é uma estratégia necessária a ser feita. Né? E aí, só para complementar a questão de realmente dar muito trabalho, né? Um pesquisador sozinho fazer tudo isso, mas a gente tem que pensar também que esse pessoal estava falando com o pessoal 1A, né? Então ele tem até o dinheiro para fazer justamente essa contratação, fazer isso, né? Essa questão do profissional de design é muito importante também, né? Então, graças a Deus, as meninas são talentosas também, conseguiram atender essa questão do visual, da identidade visual do projeto, que eu sempre pautei que era muito importante, né? E, bem, tem que imaginar que o docente, e quando a gente tem projeto grande mesmo, grande para valer, essa questão da divulgação científica já entra junto com uma demanda para ser feita, né? É obrigado a fazer esse tipo de coisa. Né? Então, e o DOL serve parcialmente já para projetos grandes também mostrarem essa parte. Além da extensão universitária, né, a importância e relevância disso para a formação em saúde, que a gente tem explorado ao longo aí da existência do projeto. Né? Então, eu acho que agora a gente pode refletir isso, né, e talvez, né, nesse apanhado de coisas, que realmente é muita coisa, mas é uma atuação profissional, né, proposta, e refletir aí justamente como surgiu hoje algumas propostas do que efetivar ali
como programação para o próximo ano, né, e tudo mais. Eu só tenho a agradecer mesmo, né, e não tendo mais contribuição dessa parte, gente, eu vou parar a gravação. Alguém mais quer se manifestar? Eu estou entendendo que não. Eu vou parar a gravação, agradecendo mais uma vez, né, e falando para quem está assistindo isso aí no YouTube, né, ir lá conferir no dol.inf.br, o nosso portal, e também a revista Boletim Douro Online no portal de periódicos da Universidade de Brasília, né, periódicos.unb.br. Obrigado a todos.